Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje no Idiomas Online para mais uma live com dicas de português e também aqui do Brasil. Bom, eu espero realmente que todos estejam bem, que o final de semana tenha sido muito bom, que vocês tenham descansado e que esteja tudo bem com todos, né? Agora estamos aqui iniciando então mais uma semana de muito estudo, né? Muito trabalho, graças a Deus. E aqueles mesmos recados que eu dou para vocês, eu estou aqui basicamente todos os dias, trazendo lives com conteúdos da língua portuguesa e também daqui do Brasil. Essa semana é uma semana muito importante, porque na quarta-feira é o Dia Internacional da Mulher, né? No dia 8 de março. Então, essa semana aí eu trouxe alguns temas relacionados aí a mulher, né? Aqui, principalmente a mulher brasileira aqui no Brasil, como isso é visto, como isso é falado, como isso é tratado. Lembrando que não pode assistir a aula, a live, não consegue assistir, não tem problema, a live sempre fica salva aqui, tanto no Idiomas Online como lá no Aprenda Português com Paula. O Aprenda Português com Paula é mais direcionado para português mesmo, tá? E o outro, esse perfil aqui que nós estamos, que é o Idiomas Online, ele é mais geral, para mais ou menos como quase todos os idiomas que temos por aí, como português, espanhol, inglês, italiano, francês, alemão, e entre outros, né? Então, esse perfil aqui acaba sendo uma coisa mais geral, certo? Então, gente, tem dúvida, às vezes não entende muito bem o que eu falo, não tem problema. Vocês podem me mandar uma mensagem ou aqui no Idiomas Online ou lá no Aprenda Português com Paulo. Gosta do conteúdo, mas gostaria de se aprimorar mais no idioma? Não tem problema, lá no meu perfil tem o link lá na bio, né, falando do meu curso de português, né, que é feito por mim e explicado em espanhol pelo Ivan. Estão vindo mais coisas novas por aí, estão chegando como mais coisas novas por aí, mais conteúdo novo. Então, fiquem ligados aí para poder adquirir, se vocês, né, têm a vontade realmente de aprender a falar português. Então, hoje eu trouxe a lei, o tema de hoje é sobre a Lei Áurea. Então, a Lei Áurea ela é importante porque ela foi feita por uma mulher, né? Ela foi iniciada, na verdade, por uma mulher que foi a Princesa Isabel. Então, por isso que eu acho interessante trazer essa Lei Áurea. A Lei Áurea, para quem não sabe, é a lei que libertou os escravos, né, antes da primeira. Então, eu vou contar um pouco para vocês como que foi isso, tá? Então, no dia 13 de maio de 1888, foi sancionado pela Princesa Isabel, né, a Lei Áurea, que finalmente decretou a abolição dos escravos em todo o território brasileiro. Em diversas localidades, a escravidão já não era mais permitida. A enorme pressão, movimento abolicista se juntou à convivência econômica dos senhores de escravos em algumas províncias e antecipou a libertação da parte dos prisioneiros. Então, o que era que acontecia? Por exemplo, quando tinham esses senhores escravos que eles iam até a África, buscavam os escravos e traziam para cá para o Brasil. E eles vendiam os escravos como se fosse como uma mercadoria, como se fosse animal, e eles ganhavam dinheiro com isso. Então, quando foi abolida a escravidão, nossa, foi tipo uma grande confusão, né? Justamente por quê? Porque tinham esses homens que eles viviam disso, viviam indo para a África buscando escravo, trazendo para cá. A vida deles era essa. Então, ficou difícil para eles, né? Então, Vila do município de Aracape, no Ceará, que é o atual município de Redenção, tinha outro nome antes, agora se chama Redenção. Foi o primeiro lugar brasileiro a abolir o regime. Em 1º de janeiro de 1883, no mesmo ano,
Então eles não aceitaram, né, primeiro o regime, né, eles não aceitaram. E aí depois no mesmo ano, em Mossoró, que é no Rio Grande do Norte, também não quiseram aceitar. Daí em 1884, então toda a província do Ceará decretou que em 25 de março, decretou, né, nessa data do dia 25 de março, a liberdade para todos os negros. Em 24 de maio foi a vez de Manaus, um movimento que depois ganharia toda a província do Amazonas no 10 de julho. Então primeiro foi em Manaus, em maio, e depois em julho, assim, mais ou menos uns 2 meses depois, foi no Amazonas. Gradualmente o processo foi se espalhando, né, por todo o território brasileiro, e daí, em 10 de fevereiro de 1888, 3 meses antes da Lei Áurea, então foi Paiolinho, hoje Redenção da Serra, se tornou a primeira localidade paulista a libertar os seus escravos. Então, tinha essa cidade de Paiolinho, mas hoje já tem outro nome, que foi o primeiro lugar a aceitar isso aqui em São Paulo, aqui no estado de São Paulo. Também no interior paulista, Araras fez o mesmo em 8 de abril do mesmo ano. De acordo com os especialistas, é preciso olhar com cuidado para essa cronologia. Primeiramente, para não se taxar esses senhores, né? Então, essa foi a cronologia. Agora, o que tem a ver a princesa Isabel, né? Tá, então vamos lá. A princesa Isabel, ela era filha de Dom Pedro. E aí, eu só preciso confirmar algumas histórias para saber realmente, para não confundir aqui as ideias. Então, ela era a filha mais velha do imperador, né, o Dom Pedro II, e da imperatriz da Teresa Cristina. E ela era a filha mais velha. Ela nasceu aqui no Brasil, né, mas tinha aquele sangue, tinha o sangue europeu, né? A princesa serviu 3 vezes como regente do império, enquanto seu pai viajava pelo exterior. Então, ela promoveu a abolição da escravidão, e durante a terceira e a última regência acabou assinando a Lei Áurea, que é essa que eu estou falando para vocês. Apesar da ação ter se mostrado amplamente popular, houve forte oposição contra sua sucessão ao trono. O fato de ser mulher era o primeiro fato, né? E seu forte catolicismo e casamento com o estrangeiro foram vistos como impedimentos contra ela, juntamente com a emancipação dos escravos, que gerou descontentamento entre ricos fazendeiros. Claro, né? Eles com certeza ficariam chateados, né, com isso, né? Não tem nem o que dizer. Depois, ela foi herdeira, teve uma educação super incrível. Ela foi ensinada a escrever em português por um professor homem e depois um republicano. E ela teve, tipo, professores de vários tipo, lugares, né? Para ter vários exemplos de português diferentes. Ela foi casada 2 vezes. Primeiro com esse estrangeiro, que era um português, né? E depois com um brasileiro, que era o primo dela, na verdade. Ela teve as regências dela. E ela criou várias leis assim que ajudavam muito as mulheres. Por exemplo, a lei do ventre livre, né, que eram as crianças que eram nascidas de escravos após... eram crianças que eram nascidas de escravos e às vezes tomadas pelos senhores feudais, né, como para ser escravo em outro lugar. Feudais não, coloniais, desculpa. Feudais é outra coisa.
foi tomada pelos senhores coloniais. E aí eram perdidos os filhos porque eles iam ser vendidos para outros lugares. Então ela fez essa lei. Foi na primeira regência dela. A segunda regência dela foi bem complicada, que foi quando ela fez a Lei Áurea. Ou foi na terceira? Foi na primeira, foi na segunda ou na terceira, que ela foi nesse período que ela decretou a Lei Áurea, né? A segunda regência foi uma regência como muito conturbada para ela, porque o Pedro II embarcou para uma nova viagem, e dessa vez para a América do Norte, Europa e o Oriente Médio, ou seja, uma viagem super grande. E a Isabel ficou de novo lá, né, como regente dele, né? Braço direito do pai. As eleições no final do ano mantiveram o gabinete governamental liderado por Luiz Alves de Lima, porém fraudes e violência durante a campanha danificaram a imagem do gabinete e da princesa. Sua popularidade também sofreu da contínua tensão entre a igreja e o Estado, que era uma coisa que acontecia muito nessa época, né? Tinha essa guerra, esses problemas aí com igreja e Estado, né? Para piorar o seu estresse, ela sofreu um novo aborto em 11 de setembro e ficou muito enfraquecida pela perda de sangue. Ao mesmo tempo, Gastão adoeceu com bronquite e ele acabou ficando na cama por 3 semanas, que é o marido. O casal decidiu sair da vida pública, como o próprio conde explicou. O imperador voltou para o Brasil e ele evitou de falar com a filha, porque ela, né, tinha tomado essa distância. Então, ele voltou e evitou de falar com a filha, distanciando-se das ações do governo durante a regência, ao declarar que, por toda a sua viagem, ele não tinha enviado um único telegrama sobre os assuntos do país. Para qualquer ministro ou Isabel, a princesa se retirou da propriedade de Petrópolis, que era onde, no final de janeiro do ano seguinte, ela deu à luz ao seu segundo filho. Graças a Deus, né? Isso. Foi na terceira, então. Aí, na terceira, ela foi outra vez, né, e ficou como regente de novo. Então, a Isabel viajou pelo sul e sudoeste do Brasil, junto com o Gastão. E em março de 85, né, como um ano mais ou menos, entre 84 e 85. Ela ia e vinha muitas vezes para a Europa, porque ela já estava tendo o terceiro filho dela. Então, aí foi quando o abolicismo no Brasil, que foi da escravatura, o abolicismo no Brasil havia crescido bastante em força, porém o governo de João Maurício tentou retardar o ritmo das reformas. Isabel, em suas próprias palavras, tornou-se mais do que convencida de que alguma ação precisa ser feita para expandir o programa de emancipação, pressionando Cotegipe, sem sucesso para que ele libertasse mais escravos. Ao mesmo tempo, a subordinação militar havia crescido dentro do exército brasileiro. No começo de 88, um oficial militar foi preso pela polícia por causar perturbação na rua. Ai, meu Deus, parece alguma coisa que estava acontecendo aqui há pouco tempo. Fazendo com que outros oficiais, incluindo o Marechal Deodoro, se revoltassem com o ocorrido e pressionassem o governo. Cotegipe manteve-se firme contra os militares e Isabel aproveitou a situação para dispensar todo o gabinete e nomear o abolicista João Alfredo Correia como novo presidente do Conselho de Ministros. Apesar de ter ganho um gabinete favorável ao fim da escravidão, as ações da princesa abriram caminho para demandas mais audaciosas e maiores indisciplinações por parte dos militares. Claro, toda ação tem uma reação, infelizmente. Então, essa foi
essa foi, né, a vida, né, de Isabel, que ela nasceu, né, no Reino Nobre e fez aí toda essa coisa de abolir a escravatura aqui no Brasil, porque realmente era uma coisa como muito complicada, era muito difícil, era muito triste, tinha muita gente que sofria. Enfim, ela teve em algumas ela teve algumas outras coisas, alguns outros méritos, mas no principal mesmo foi esse da escravatura, tá bom? Gente, hoje é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês querem saber sobre mais alguma palavra que eu falei e não entenderam, deixem aqui nos comentários ou mandem-me direct, tá bom? Tanto aqui ou lá no Aprenda Português com Paula, tá? Muito obrigada, um grande beijo para vocês e eu volto com mais dicas e mais histórias, né, em português, tá bom? Um beijo e até logo. Tchau, tchau.